Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre o empate de ontem, mas além do empate de ontem, eu quero trazer com vocês aqui uma reflexão, uma análise sobre tudo o que está acontecendo com o Bahia nesse momento da temporada, principalmente em relação ao trabalho do técnico Rogério Ceni, que vem sendo contestado já há muito tempo e que, na minha opinião, está chegando muito perto do fim. Diante de tudo que vem acontecendo, não é somente pelo resultado, são pelas desculpas, pela desconexão com a torcida, por tudo que está acontecendo. Assim, o Bahia, eu não tenho, pelo menos assim, eu, enquanto torcedor e, claro, criador de conteúdo aqui, eu não tenho expectativa nenhuma mais da temporada de 2026. Eu tô rezando para que chegue logo dezembro e para que tudo isso acabe e para que a gente reinicie, né, e comece uma outra temporada com novas escolhas, com uma nova direção, enfim. Quero trazer para vocês aqui um pouco de tudo que está acontecendo e, claro, trazer algumas análises para vocês. Conto muito com o teu like, conto muito com a tua opinião no comentário e principalmente com a tua inscrição, porque você sabe, sempre que você está inscrito aqui no canal, você recebe os vídeos em primeira mão, você recebe o vídeo antes do que todo mundo. Então, se você sempre assiste os vídeos aqui, mas ainda não é inscrito, dá uma olhada, clica no botão de se inscrever que vai ajudar demais. E claro que você, torcedor, também não vai perder mais nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o jogo de ontem. Quero trazer com vocês aqui uma rápida análise do que foi aquele empate ontem na Arena Condá. Um empate, na minha opinião, mais um empate vergonhoso. O Bahia chegou ao quinto empate consecutivo até então na temporada. Mais um empate vergonhoso pelo que foi o jogo. O Bahia sai 3 vezes na frente diante do lanterna da competição, que é a Chapecoense, e 3 vezes acaba cedendo o empate. Vitor, fora de casa e tal, a gente estava num gramado em condições melhores do que na Fonte Nova, né? Porque o Rogério, para o Rogério, a culpa do empate, a culpa do Bahia não ter jogado bem contra o Vasco foi o gramado. Então a gente estava na Arena Condá, que era um gramado sintético, todas as perfeitas condições para os atletas jogarem bem. E mais uma vez o Bahia não fez um bom jogo com a bola rolando. O Bahia não fez uma grande partida. Se esperava-se muito mais do Bahia, que briga na parte de cima da tabela, diante do lanterna do campeonato. E isso não aconteceu. E qual é a desculpa da vez? É o tempo de um jogo a outro, né? Ano passado a desculpa era porque o Bahia jogava de 2 em 2 ou de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, não tinha tempo para recuperar, não tinha tempo para treinar. Agora o Bahia tem às vezes uma semana cheia, uma semana completa. Ano passado e nos anos anteriores a gente comemorava quando a gente tinha uma semana cheia para poder descansar, treinar e tal. A gente ficava falando, pô, agora o Bahia vai jogar bem. E algumas vezes acontecia, né, do Bahia jogar melhor e tal, quando tinha uma semana cheia, uma semana livre de trabalho. Agora não. Agora o Bahia tem 10 dias, 12 dias, 7 dias para poder trabalhar e as coisas não melhoram, né? Pioram, na verdade. O jogo de ontem não jogamos bem, né? Não tivemos controle do jogo, assim, em alguns momentos, cedia muito espaço para o adversário, o Bahia criava algumas situações, melhorou ofensivamente porque não conseguia marcar 3 gols há bastante tempo, porém continua cedendo muitas oportunidades ao adversário. É um time que não tem tanto controle, é um time que sofre muito pouco para sofrer um gol, né? Você vê equipes às vezes que, pô, tem defesas sólidas, né, que estão na parte de cima da tabela, que para aquele time sofrer um gol, pô, você tem que lutar muito, você tem que atacar muito, você tem que tentar de todas as formas para conseguir fazer um gol. Com o Bahia é diferente. O Bahia faz o gol e com pouquíssimo tempo depois, com pouquíssimas oportunidades depois do adversário, o Bahia vai lá e acaba sofrendo o gol. Incrível. E aí você vai para a coletiva do Rogério e você vê mais um nojo de desculpas, mais um bando de mentiras que são faladas na coletiva para tentar enganar o torcedor, para fazer o torcedor de besta. O Rogério chegar na coletiva e dizer que o Bahia jogou bem, que o Bahia jogou melhor do que as outras partidas, que teve mais jogo combinado, pô, pelo amor de Deus. No jogo passado contra o Vasco, ele disse que o Vasco era um time forte, um time competitivo, um time que estava numa crescente, e de fato era um time que tinha melhorado os resultados dos últimos jogos, só que ainda assim era um time frágil, ainda assim era um time que o Bahia tinha a obrigação de conseguir 3 pontos. O que é que aconteceu nessa rodada? Santos deu 3-0 no Vasco dentro de São Januário. Ele fala do gramado, o Bahia hoje teve um gramado melhor para poder jogar. Jogou bem, jogou melhor? Teve mais oportunidades? Não. O Bahia é um time que tem carências claríssimas dentro do seu elenco e não foi buscar soluções no mercado. O Bahia não tem um meia criador há muito tempo. O Everton Ribeiro é um cara que, na minha opinião, assim, tem uma trajetória linda pelo futebol brasileiro, um dos melhores jogadores desse século, um cara super, pô, super, assim, craque, super refinado, um cara que tem uma qualidade diferenciada, beleza. Só que o Everton Ribeiro não conseguiu, com a camisa do Bahia, ser nem perto do que ele foi com a camisa do Flamengo. Em 3 anos de Flamengo, ele não foi em 3 anos de Bahia. Nunca. O Everton Ribeiro, nos jogos decisivos, ele desaparece. O Bahia precisou dele na Libertadores, naquela disputa de pênaltis, ele não apareceu. O Bahia precisou dele na Copa do Brasil e ele não apareceu. Quer que eu diga uma coisa? Cauli, em 2023.
tem mais serviços prestados do que Everton Ribeiro em 3 anos de Bahia. O Cauli de 2023, não o Cauli dos anos seguintes. O Cauli de 2023 foi mais importante e decisivo do que o Everton Ribeiro foi até agora com a camisa do Bahia. Não tô dizendo que ele não foi importante, não tô dizendo que ele não jogou bem. Só que ele não foi decisivo. Quando a gente mais precisou do nosso camisa 10, do nosso capitão, ele não apareceu. A grande verdade é essa. Cauli em 2023 foi mais decisivo do que o Everton Ribeiro ao longo de 3 anos de Bahia. Ele agora tá desfalcado, ou tá lesionado. O Bahia não consegue ter ele como opção. O Bahia não tem uma opção, assim, pro segundo tempo para um jogador da posição. Não tem. Aí você olha pro Jean Lucas e uma queda livre. Você não tem uma opção dentro do banco de reservas. O Rogério vinha utilizando o Juba mais no corredor, né, nesses últimos jogos. Para esse jogo ele já mudou e colocou o Juba um pouco mais dentro ali do meio de campo. Assim, não tem muita lógica o que acontece dentro do Bahia. Né? Em um jogo você joga de uma forma, no outro jogo você joga de outra forma e nenhuma dá resultado. E nenhuma o time melhora. Para mim, o jogo de ontem escancarou uma realidade muito clara do que vai acontecer até o final do ano, que é o fim do ciclo do Rogério Ceni dentro do Bahia. Se o Bahia for para 2026 ou 2027, perdão, com o Rogério no comando técnico, é um atestado de incompetência gigantesca, porque a temporada que o Bahia vem fazendo, não só essa temporada de 26, mas desde 2025 até o fim de 2025, essa temporada de 2026 é uma temporada pífia. Dentro do que foi o objetivo, é uma temporada pífia. O Bahia não consegue ganhar do lanterna do campeonato jogando bem, ou pelo menos não consegue se segurar defensivamente do lanterna do campeonato. Esse Bahia vai conseguir chegar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro? Perdão, mas não vai. Não se iludam, não fiquem criando expectativa e tal. Não vai. O Bahia agora tem um Bavi pela frente. É um Bavi que vai ter pela frente. Se o Rogério Ceni, né, não escalar bem o time, se o time se perder mais uma vez, se perder o jogo, cara, se preparem para uma panela de pressão jamais vista dentro do Grupo City, desde que o Grupo City chegou no Bahia. Esse é o momento, na minha opinião, mais crítico que o Grupo City vem enfrentando, ao lado do que foi aquela temporada de 2023. Só que 2023, o time até assim, beleza, brigou contra o rebaixamento, só que era um time muito mais frágil. O torcedor sabia que a realidade era aquela, que a forma como o time estava se comportando, né, e tal, jogando, não podia ser diferente daquilo. Esse ano, a gente tem um elenco muito mais caro, a gente tem um elenco muito melhor em comparação do que foi 2023, e um elenco que tinha, assim, que tem, né, condições de entregar muito mais do que vem entregando. O Rogério, ele sempre entrega desculpas, 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 desculpas esfarrapadas que não levam a lugar nenhum. O trabalho dele teve um início bom, o Bahia buscou a Libertadores em 2024, 25, só que, cara, tá decaindo, tá chegando no nível de que não dá mais. Assim, é um trabalho que já tá se esgotando, um trabalho que você não vê mais futuro. O Rogério tenta de tudo e não consegue extrair o melhor dessa equipe. Ele tenta de uma forma, tenta de outra e o time não consegue jogar bem. O próprio elenco que ele montou, ele vai pra coletiva, reclama, reclama, reclama de muitas coisas e ele não apresenta solução nenhuma. Lembra do que eu falei no jogo contra o Vasco? Pois é. Qual é agora, assim, a desculpa da vez foi o quê? Tempo muito longo de um jogo para outro, calor, o time desatento, o time isso. A culpa é dos atletas que estavam desatentos e tal. Claro que eles têm a parcela de culpa, claro que tem. Só que o Rogério, cara, pelo amor de Deus, é sempre todo jogo a mesma coisa. Todo jogo a mesma coisa. E agora a gente tem um Bavi pela frente. Vocês acham que o Bahia vai ganhar do Vitória no Barradão? O Bahia pode ganhar, tal. Vou torcer para que ganhe. Não gosto do Vitória. Quero que ganhe o Bavi. Bavi é Bavi, clássico é clássico. Eu sei de tudo isso. Mas, na minha opinião, eu acho que o Bahia não ganha. Pode perder, tomar 2, 3 do Vitória. Se o Bahia tá sofrendo defensivamente contra a Chapecoense, imagine contra o Vitória, que é forte no Barradão. E um outro ponto também que me chamou muita atenção nesse jogo foi em relação à desconexão do time com a torcida, que já é evidente há vários jogos, só que ontem, na minha opinião, ficou escancarado. E quando o Rogério foi perguntado sobre isso na coletiva, ele foi dizer qual é o time que, quando perde, quando não ganha, tem conexão com o torcedor. Não tá, o exemplo não tá muito longe, não. O Vitória perdeu vários jogos, assim, importantes, perdeu o jogo do Atlético Paranaense, foi recebido com festa da torcida, a torcida ia no aeroporto, levava e tal. Isso é uma torcida que, de fato, é conectada com o time. O Bahia não tem isso há muito tempo, não é só esse ano, não. Já é mais ou menos uns 2 anos que a torcida não tem conexão nenhuma com... O clube não tem conexão nenhuma com o torcedor. E o Rogério Ceni, na minha opinião, é um dos grandes responsáveis por isso acontecer. Espero que a gente consiga, pelo menos, se comportar dignamente dentro do Barradão para conseguir um bom resultado. Não imagino que isso vai acontecer. Espero, claro, que a gente consiga um bom resultado, que o Bahia consiga melhorar a situação e tal, mas, sendo bem sincero, eu não tenho mais expectativas nenhuma para essa temporada de 2026. O Bahia só joga um campeonato e conseguiu
piorar o desempenho em comparação à temporada passada, que a gente jogava 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo. Antes a desculpa era essa. Antes a desculpa era de que a gente tinha um calendário cheio, de que a gente não tinha tempo para recuperar, que eram muitos jogos e tal. Esse ano o Bahia tem apenas um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado de todas as outras competições. Mesmo com muito tempo para treinar, mesmo com muito tempo para se organizar, o time não consegue melhorar. O time não consegue entrosar, não consegue jogar em alto nível, não consegue segurar resultados importantes. E aí eu vou ter a expectativa de que a gente vá para a Libertadores no final do Campeonato Brasileiro, de que a gente vá entre os 5 primeiros, que a gente vá direto para a Libertadores. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. É impossível você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Quando você faz a mesma coisa sempre, quando você mantém as mesmas escolhas, no caso aí da direção sobre o comando técnico, é impossível que os resultados eles sejam diferentes assim de uma hora para outra, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Sei que você tá chateado, sei que você tá irritado, mas clica no botão de gostei que ajuda demais aqui o canal. Clica também no botão de se inscrever se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!